Muita paz a todos. Está no ar o programa espírita A Vida Continua. É com imensa satisfação que levamos este programa até você todas as terças-feiras, às 19 horas e também aos domingos, às 10 horas da manhã. Você pode participar deste programa através do e-mail contato@vidacontinua@terra.com.br. E hoje traremos um incentivo para que você participe do nosso programa. Todos os e-mails que recebemos do dia 2 a 10 de dezembro participarão de um sorteio para a possível aquisição deste livro, O Valor Terapêutico do Perdão, de Francisco Cajazeiras, médico, professor universitário. Nós iremos trabalhar esta abordagem hoje, o valor terapêutico do perdão, e repito, os e-mails recebidos entre o dia 2 e 10 de dezembro estarão concorrendo a este livro. Você que enviar o seu e-mail receberá a resposta com o nome do ganhador. Ok? Esse é um tema de fundamental importância para todos nós e, ao mesmo tempo, um dos itens mais difíceis de serem colocados em prática, o perdão. Tamanha a importância dele que Jesus, em vários momentos da sua passagem na Terra, trabalhou esta proposta. Nos recordamos, por exemplo, do Sermão da Montanha, quando ele afirmou: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. No mesmo Sermão da Montanha, ele tem a oportunidade de afirmar: tendes ouvido o que foi dito aos antigos. Amarás aquele que vos ama e terás ódio àqueles que vos odeiam. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que te perseguem e orai por aqueles que te caluniam, para que sejais filho do vosso Pai, que faz cair sobre justos e injustos a chuva, que faz sair o sol sobre bons e maus. Porque se orardes somente por aqueles que por vocês oram, que mérito tereis? Se fizerem o bem somente àqueles que com bonomia te tratam, qual o mérito? Então vamos percebendo que esse perdão, esse amor aos opositores é algo importante para o nosso crescimento espiritual e para a nossa harmonia íntima. Mas quem serão esses inimigos? Será que nós temos inimigos? Declaradamente, muitas vezes não os temos. Se pararmos para pensar, começaremos a tentar procurar alguém que declaradamente nos ofendeu, que falou algo contra nós, na nossa presença, ou para outras pessoas que nos contaram, e passamos a partir daquele episódio a nutrir um ódio, raiva, uma mágoa, um rancor por esse indivíduo, mas muitos terão dificuldade. Agora, quando pensamos que esse inimigo realmente é aquele opositor, mas que muitas vezes está presente muito mais próximo de nós, o nosso interesse se amplia para sabermos quem é este. E vamos pensar, quem serão os nossos opositores? Quantas vezes não poderemos identificá-lo dentro do nosso próprio lar? Porque muitas pessoas que pensam de maneira diferente da nossa, falam de maneira que nós não falaríamos, utilizam-se de artifícios que nos incomodam. Quantas vezes estes não estão sob o nosso teto e não paramos para pensar que eles são os inimigos onde Jesus nos solicita o perdão. Pensamos em pessoas muito distantes, mas às vezes esses, entre aspas, opositores estão muito próximos de cada um de nós. E aí
é importante procurarmos identificar estas situações, esses indivíduos, para que haja uma harmonia tão mais ampla quanto possível. Por que nos incomodamos com o jeito das pessoas, como elas se manifestam, o que elas pensam sobre as coisas, o que elas verbalizam, o que elas falam? Será que é porque nós identificamos somente uma verdade, a nossa, e não damos sequer o direito da pessoa se expressar da maneira em que ela acha correto? Muitas vezes desejamos olhar as coisas somente sob o nosso ponto de vista, e aí nos equivocamos. Como estamos acostumados, ao longo dos séculos de vida que já tivemos, a viver para o eu, o nosso orgulho, o nosso egoísmo ainda fala alto na presente existência. E ficamos, sim, muitas vezes melindrados quando alguma ideia nossa não encontra ressonância junto àqueles indivíduos mais próximos, junto ao nosso esposo, à nossa esposa, aos nossos filhos, aos nossos amigos de trabalho, aos nossos colegas de trabalho. E muitas vezes nos desgostamos, ficamos tristes, chateados, ou brigamos e rompemos relacionamentos. Porque falamos, ora, eu faço desta forma, fulano está fazendo doutra, fulano, ele entra em choque com as minhas ideias, e tem que ser assim, e como não é, eu me separo dele. Mas já paramos para pensar que aquele indivíduo é um indivíduo diferente de nós? Que teve uma estrutura educacional, teve uma infância onde ele foi educado de uma certa maneira, diferente da nossa, teve uma educação religiosa, diferente da nossa, teve uma experiência de vida, muitas vezes diametralmente oposta à nossa. Então, como ele pode enxergar as coisas, as questões do mundo, da mesma forma como nós visualizamos essas questões? Às vezes, a pessoa teve um esclarecimento prévio, teve acesso à academia, aos estudos, ou aprendeu de forma prática com a vida, de tal forma que essas experiências são diferentes e cada um tem a sua verdade. Como nós desejamos que somente a nossa verdade seja a verdade, rompemos e criamos inimizades. Então será muito importante começarmos a analisar esta proposta de quem é o inimigo e do porquê da harmonização com este indivíduo. Se simplesmente rompermos, cada um ficará com a sua verdade. Mas quando procuramos o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, a conversa, o diálogo, o acerto de arestas, quantas vezes não nos enriquecemos? Porque nem todas as pessoas possuem a verdade, é óbvio. E aí um pouquinho da verdade deste com a daquele vai juntando e vai criando um panorama, um cenário muito melhor. E aí muitas vezes, quando eliminamos esse espírito de egoísmo, de orgulho, percebemos que as coisas vão tão melhor adiante quando unimos forças, como quando procuramos por vários ângulos aquele parecer, aquele portal de luz. Jesus, percebendo isso, essa dificuldade na intimidade humana, nos solicitava para que amássemos os nossos inimigos, orássemos por eles, fizéssemos o bem a eles. E alguém poderá perguntar, mas como eu posso amar um inimigo? Da mesma forma que amo minha filha, que amo a minha esposa, a minha mãe, o meu pai. Não é possível isso. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, trata desta questão. E lá, os Espíritos amigos informam que realmente não é possível amar um inimigo da mesma forma que amamos os nossos amigos, esses nossos parentes tão próximos. Não é, pelo menos, do dia para a noite que conseguiremos este amor sublime.
Mas o importante o que é? É não retribuir mal com o mal. É não desejar vingar-se. É não querer que o outro se prejudique. É não ter satisfação na desgraça alheia. E aí vamos percebendo que isso sim é muito possível desde já. Mas para que isso aconteça, é importante termos compreensão. Compreensão. Que os erros do nosso companheiro podem ser os nossos erros. Ou já foram os nossos erros, ou quem poderá afirmar que não virá a errar, a se equivocar, da mesma forma em que ele se equivocou. Por isso que Jesus falava, não julgueis, para não serdes julgados, pois na medida em que vós julgardes, também vós sereis julgados. Quando nós falamos para que uma pessoa não faça tal coisa, isso significa que nós não fazemos aquilo. Quando falamos para a pessoa, você está sendo grosseira, ríspida, não seja assim. Significa que eu não sou grosseiro, eu não sou ríspido e não ajo daquela maneira. Porque senão, com qual autoridade eu posso pedir a alguém não ser daquela forma? Quando nós julgamos alguém, você está errado, você não deveria ter feito isso, significa que eu, na mesma situação daquela pessoa, também não faria aquilo. Ou que nunca fiz aquilo, ou que nunca virei a fazer. Mas será que nós estamos em condições, num mundo de provas e expiações como o nosso, de agir dessa maneira? Quem nunca errou? Quem nunca se equivocou? Há até uma diferença entre erro e equívoco. O equívoco é aquele que cometemos sem conhecimento de causa. Por exemplo, entramos numa rua com o objetivo de ter um atalho e de repente aquela rua era sem saída. Nos equivocamos, não desejávamos fazer aquilo. Agora, alguém que sabe que aquilo está errado e faz, isso é um erro, com conhecimento de causa. Interessante, quando encontramos no Evangelho, todos os pecados serão perdoados, menos aqueles que tiverdes cometido contra o Espírito, que São Jerônimo acabou traduzindo posteriormente por Espírito Santo. Todos os pecados que cometerdes serão perdoados, menos aqueles que tiverdes cometido contra o Espírito. O que será que significa isso? E aí vamos imaginar e vamos refletir que esse pecado tão difícil de ser perdoado é aquele que cometemos com conhecimento de causa, porque sabíamos que estava errado. A nossa consciência, exatamente onde estão escritas as leis de Deus, nos cobrará muito mais, porque já sabíamos que aquilo estava incorreto. Então, o auto-perdão, nesse caso, será muito mais difícil de ser alcançado. Então, não poderemos julgar alguém com risco de sermos julgados pela nossa consciência posteriormente na mesma medida. Dessa maneira, sabiamente Jesus exemplificou. A autoridade moral do Cristo não vinha somente das suas palavras, dos seus ensinos, mas da prática. E certa vez ele escrevia na terra quando uma turba, muitas pessoas chegaram e à frente uma mulher, envergonhada, chorosa, conduzida por um homem, gritando, adúltera, adúltera, e chegaram até Jesus e indagaram ao mestre, Senhor, esta mulher foi surpreendida em adultério. Diz a lei de Moisés que ela deveria ser apedrejada, que ela deve ser apedrejada. E tu, que nos dizes? E isso sem percebermos, muitas vezes, que tentavam, com esta indagação, surpreender Jesus. Porque se ele respondesse, apedreje, ele estaria indo contra a lei de amor. Se ele falasse, não apedreje, liberte essa mulher, ele estaria contra a lei de Moisés e poderia ser preso e morto. Então, o que o Cristo responde? Tomando de uma pedra, ele se levanta e diz, está escrito na lei de Moisés que ela deveria ser apedrejada. Sim. Então, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados, aquele que estiver sem erro. E diz o Evangelho que as pessoas foram se retirando, começando pelas mais velhas. Talvez porque estas têm uma quantidade maior de erros, ou porque são mais experientes e analisaram aquela frase do Cristo.
Aquele que estiver sem erros, julgue alguém. Coloque um parecer sobre o ato alheio. É óbvio que nós não deveremos em momento algum aplaudir o erro, já que o mundo está ainda violento com esses equívocos, com esses erros acontecendo, por culpa dos bons, conforme questão 932 do Livro dos Espíritos. Porque o mal prepondera na terra? Por culpa dos bons. Os maus são ousados e intrigantes. Os bons são tímidos quando esses quiserem preponderarão. Não é, portanto, aplaudir o erro do próximo, mas é se colocar na posição do próximo. Alguém pensou na situação daquela mulher? O porquê ela cometeu aquilo? Será que ela foi influenciada pelas outras pessoas? Será que ela tinha um esposo mais um tirano do que propriamente um esposo? Quais os motivos que geraram aquilo? Qual o desamor que ela sentia? Em última análise, não poderemos julgar. E se fôssemos nós, e se fossem os nossos filhos, e aí vamos utilizando da indulgência, que significa dulçor interno, é ver o bem que atenua o mal, e isso vai facilitando esse nosso processo que possibilita o perdão. Então não nos cabe julgar. Não sabemos os móveis daquela ação. No entanto, perdoar, ao mesmo tempo, não significa esquecer as ofensas. Porque o esquecimento depende do quê? Da nossa memória. Quantas coisas gostaríamos de esquecer e não esquecemos? Porque temos boa memória. Mas é não retribuir mal com mal. Diminuir a importância daquela situação, de tal forma que ao longo do tempo vamos nos esquecendo, porque aquilo já passou há tanto tempo e não teve importância, e superamos aquela posição. Jesus, certa vez, foi indagado pelo apóstolo Pedro: Senhor, quantas vezes deverei eu perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Ao que Jesus respondeu: não, Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, indefinidamente. Certa vez, oportunamente, uma senhora foi até Chico Xavier. E ao término da reunião no centro em que Chico trabalhava, ela foi até ele e indagou: Chico, vim até aqui saber uma posição sua. O que você me responder, eu vou acatar. E as pessoas preocupadas começaram a se interessar por aquele assunto. O que será? Que questão aquela mulher colocava nos ombros de Chico Xavier? E ela falou: o meu problema é o meu marido. Ele bebe, Chico. Muitas vezes ele é grosseiro comigo, com as crianças. E eu vim decidida a saber o que devo fazer. E Chico falou: o que reza o Evangelho do Senhor? Perdoa, minha irmã, 70 vezes 7 vezes. E continuou Chico autografando algumas obras, alguns livros, e ela ficou de lado, pensativa. Ela estava multiplicando 70 vezes 7. E lá pelas tantas, quando ela chegou nos 490, ela falou: ah, Chico, eu sabia que ia ter uma resposta aqui com você. Segunda-feira mesmo, era um sábado. Na segunda, eu entrarei com um pedido de divórcio. Irei me separar de meu marido. Ele se assusta e fala: mas por que, minha irmã? Porque eu já perdoei mais o miserável do que 490 vezes. Não dá mais. Estou em conformidade com o Evangelho. Muito obrigado, Chico. E ia se retirando, ele falou: calma, minha irmã, calma, conte de novo. Mineiro, na sua estratégia, ele ouviu tudo de novo. Ela acrescentou algumas coisas, retirou outras. E no final ele disse: ah, minha irmã, mas eu esqueci de dizer algo muito importante. Realmente o Evangelho do Senhor nos pede: perdoemos 70 vezes 7 vezes. Só que eu esqueci de dizer: cada erro que o seu esposo cometer, você tem que perdoar 490 vezes pelo menos, ou seja, indefinidamente. E ela falou: ah, mas desse jeito nem na próxima reencarnação. E ele falou: ora, mas quantas vezes as questões não resolvidas nessa encarnação não continuarão nas próximas? Então resolva agora. São aquelas pessoas que querem uma resposta imediata, quando a resposta mais imediata é a resposta do amor. Aproveita para reconciliar-te com os teus adversários, disse Jesus, enquanto estás a caminho com eles.
Por que isso? Porque não somos eternos no corpo. Cedo ou tarde, iremos nos desenfaixar, iremos desencarnar, sairemos desse corpo, mas não sairemos da vida. E quantas vezes levaremos para o além-túmulo o tormento da falta de perdão? Quantos, agora desencarnados, continuam os vínculos de ódio com aqueles que ficaram na Terra e passam a influenciá-los, munidos pelos recursos da invisibilidade, começam a intentar contra aqueles que permaneceram com eles vinculados no ódio. As chamadas obsessões, pelos pensamentos, pelas ideias, e vão atacando aqueles que agora são suas vítimas, mas que ofereceram os plugs para que estes se ligassem. Aproveita para reconciliar-te com os teus adversários. Aproveitemos para aceitar as nossas questões enquanto estamos aqui a caminho. Quantas vezes temos alguma questão contra o nosso pai, contra a nossa mãe, contra um filho? Quantos irmãos não se conversam há anos? Para que isso? Diante da brevidade da vida? Diante da certeza que continuamos vivos? Continuaremos vivos? A doutrina espírita nos fala que as famílias estão ali e não são ao acaso. Então, deveremos trabalhar a proposta do amor para vencer a questão do ódio. Certa vez, uma mulher, já de certa idade, procurou-me e disse o seguinte: como ela conseguiria uma psicografia de sua mãe? E eu comecei a conversar com ela e perguntei, mas o porquê que ela estava querendo aquilo? E ela falou, porque eu preciso de uma carta onde minha mãe me dê suas desculpas, onde minha mãe me ofereça o seu perdão. O que aconteceu? Minha mãe estava comigo brigada há 10 anos. Eu e minha mãe não nos falávamos. Éramos antes muito apegadas, mas por uma questão pueril, boba, começamos a nos separar, nos distanciamos, ela orgulhosa, eu também. Ninguém dava o braço a torcer. E minha mãe acabou tendo câncer. E eu, preocupada com ela, perguntava aos meus irmãos como ela estava, mas não ia visitá-la. E como